Ecossistema é o conjunto das relações que se estabelecem entre os diferentes seres vivos que vivem num determinado local e entre estes e os fatores abióticos aí existentes. Já estudaste a influência de alguns fatores abióticos, como a temperatura, a água e a luz. Agora vamos prestar atenção aos seres vivos e às relações que estabelecem uns com os outros. Os seres vivos podem estabelecer relações com outros da mesma espécie, ou seja, dentro da sua população, ou com outros de espécies diferentes, dentro da sua comunidade. Vamos começar com a primeira situação, com as interações intraespecíficas, ou seja, com as relações que se estabelecem entre seres vivos da mesma espécie. Todos os seres vivos que vivem integrados num grupo têm que ter algum tipo de organização. Alguns, como nós, organizam-se em sociedades, isto é, existe uma hierarquia social e cada indivíduo desempenha um papel no grupo. As formigas são um excelente exemplo de sociedade. Alguns seres vivos organizam-se sem hierarquia social definida e não desempenham funções específicas. Todos fazem o mesmo. Apenas têm a vantagem em viver em grupo, como é o caso dos pinguins. Vivem numa colónia. Seja numa sociedade ou numa colónia, os seres vivos tiram benefício da interação. A isso chama-se cooperação. Por exemplo, quando ajudas um colega a fazer um trabalho, ele está em vantagem porque consegue concluir a tarefa e tu aprendeste mais. Como ambos estão em vantagem, representamos a relação com os sinais mais. Mas nem sempre existe cooperação. Por vezes existe competição. Por exemplo, quando dois veados lutam pela mesma fêmea. Nesta relação estão os dois em desvantagem, mesmo o que ganha a luta. A relação é então representada pelos sinais de menos. Em algumas situações pouco comuns, como é o caso do louva-a-Deus, a fêmea, após o acasalamento, alimenta-se do macho. Chama-se canibalismo. A fêmea está em vantagem e o macho claramente em desvantagem. Vamos agora abordar as relações entre os seres vivos de espécies diferentes, ou seja, relações interespecíficas. A que nos é mais familiar é uma relação de alimentação, quando um predador, como o leão, caça e alimenta-se da sua presa, como uma zebra. O predador está em vantagem e a presa em desvantagem. Outra que deves reconhecer do filme O Rei Leão é a competição. Quando dois seres vivos de espécies diferentes disputam algo, território, alimento, ambos estão em desvantagem. É a situação dos leões e das hienas. Não sei se tens animais em casa, cães ou gatos, mas mesmo que não tenhas, sabes que por vezes têm pulgas. Estas são parasitas e alimentam-se do sangue do hospedeiro, o cão ou o gato. Os parasitas estão em vantagem e o hospedeiro em desvantagem. É o parasitismo. Mesmo entre seres vivos de espécies diferentes, pode existir vantagem para todos os envolvidos. É o caso das abelhas e das flores. As abelhas alimentam-se e contribuem para a polinização. É uma relação de mutualismo. Por vezes, essa relação é tão próxima que os próprios seres vivos já não conseguem separar-se. São totalmente dependentes da relação. Por exemplo, os líquenes são uma associação entre as algas e os fungos. As algas fornecem alimento ao fungo e este fornece a umidade necessária à alga. Frequentemente, existem interações em que um dos seres vivos é totalmente indiferente. Representa-se com um zero. Quando passeias pelo campo,
pisas e matas diversos seres vivos, por exemplo, as formigas. Tu ficas indiferente e as formigas em desvantagem. Chama-se antibiose. Quando passeias em zonas com pombos, é comum vê-los a comer restos nas mesas da esplanada. Quem deixou a comida fica indiferente e o pombo, o comensal, fica em vantagem. Esta relação tem o nome de comensalismo. Presta atenção ao que te rodeia e procura identificar algumas das relações entre seres vivos.